Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas do nosso curso. Hoje a gente vai falar um pouco de análise de variância, um pouco também dos testes de comparação, e a gente vai abordar um pouco sobre o programa Sysvar. Então, a análise de variância, ela é uma técnica estatística que a gente usa para comparar as médias. Então, ou seja, queremos verificar se há uma diferença na população avaliada, são dados ao acaso, ou se os tratamentos aplicados eles foram significativos, ao ponto de causar mudança na população. Então, a estatística da ANOVA é o valor de R, que é a razão entre a estimativa entre os tratamentos e dentro dos tratamentos. Bom, então eu quis trazer um pouco quais são os procedimentos que a gente faz para fazer a análise de variância. Então, é importante destacar que a gente consegue fazer a análise de variância manualmente e a gente também pode fazer usando um programa estatístico. Então, para a gente fazer manualmente, primeiramente, a gente organiza os dados e a gente encontra as médias dos tratamentos. Posteriormente, a gente define as hipóteses. Então, aqui eu coloquei um exemplo hipotético. Então, H0, as médias elas são iguais e H1, as médias elas são diferentes. Depois, a gente define o nível de significância e depois a gente calcula a estatística de teste, que a gente conhecido como F calculado. Só que para a gente calcular esse F calculado, a gente faz vários cálculos, a gente usa bastante equação. E se a gente fosse trazer aqui no curso, ia ficar bem extenso. Então, a gente faz esse F calculado para depois a gente fazer a nossa tomada de decisão. Então, como eu falei anteriormente, a gente define as hipóteses, depois a gente toma a nossa decisão. Então, ou seja, a gente pode aceitar ou rejeitar H0. Então, aceita-se H0 quando F calculado for menor que F tabelado. E rejeita-se H0 quando F calculado for maior ou igual a F tabelado. Então, para ficar mais claro, quando a gente faz os cálculos e a gente acha o F calculado, a gente usa uma tabela que a gente vai encontrar esse F tabelado e a gente daí faz essa tomada de decisão, ver se o F calculado for maior ou menor. Depois a gente faz a nossa conclusão. Bom, aqui eu também trouxe uma tabela, né, que depois que a gente faz os cálculos, a gente preenche essas tabelas tudo certinho, e até alguns artigos, eles recomendam a gente trazer essa tabela do artigo, ou também é importante a gente colocar no nosso trabalho, que fica mais esclarecido. Então, como eu falei anteriormente, a gente consegue fazer essa tabela de análise de variância manualmente, só que a gente também pode fazer no programa estatístico. Então, aqui eu trouxe uma análise, esses dados são da minha dissertação do mestrado, onde eu avaliei a volatilização da amônia em 9 dias, então eu trouxe só para ficar mais explícito. Então, quando a gente joga no programa estatístico, o programa estatístico gera essa tabela, e o primeiro valor que a gente tem que analisar é o p-valor, que aqui eu destaquei em amarelo. Então, aqui o p-valor ele está abaixo de 0,05. Então, se o p-valor ele for menor que 0,05, é que houve diferença estatística entre os tratamentos. Então, a gente precisa fazer o nosso teste de comparação de média. Já esse outro exemplo eu trouxe que é um teor de proteína, onde eles analisaram o teor de proteína em diferentes tratamentos e, analisando o p-valor, deu 0,98. Então, 0,98 é maior que 0,05. Então, se o p-valor ele for maior que 0,05, é que não houve diferença significativa entre os tratamentos. Então, a gente não precisa fazer o nosso teste de comparação de média. Então, os testes para comparação de médias. Então, ao realizar a nova, a gente descobre se há diferença significativa ou não entre as médias dos tratamentos. Então, no entanto, a nova ela não mostra essa diferença e quando ocorre em mais de 2 tratamentos. Então, para saber como a diferença ocorre, a gente realiza alguns testes de comparação de médias. Existem vários testes de comparação de médias, como o teste de T, o teste de Tukey, o teste de Duncan, o teste de Donuts, o teste Sheffer, o teste Bonferroni e o teste de Scott-Knott. O mais utilizado é o teste de Tukey. E no nosso curso a gente vai falar sobre o teste de Tukey. Então, o teste de Tukey, por que ele é o mais utilizado? Ele é
mais rigoroso, e ele compara as médias dos tratamentos duas a duas. É utilizado para testar toda e qualquer diferença entre duas médias de tratamento e é aplicado quando o teste F para tratamentos da NAVA for significativo. Então, se a NOVA indica que há uma diferença significativa entre as médias dos grupos, ou seja, o valor de P é menor que o nível de significância definido, como 0,05, isso sugere que pelo menos um grupo difere dos outros. Então, a nova, a gente não consegue ver quais grupos que são diferentes. Então, para a gente identificar qual grupo, né, qual tratamento que é diferente, a gente aplica o teste de Tukey. Então, esse teste, ele é utilizado, né, para comparar múltiplas entre todas as comparações possíveis dos pares de grupo. Então, o objetivo é descobrir qual grupo tem essa diferença significativa entre as médias. Então, aqui eu trouxe um exemplo de aplicação. Então, se você conduzir um experimento com 3 tratamentos diferentes e obteve um resultado significativo na nova, você pode usar o teste de Tukey para determinar se há diferença significativa entre cada par de tratamento. Por exemplo, tratamento 1 versus tratamento 2, versus tratamento 1 e 3, ou tratamento 2 versus tratamento 3. Então, o teste de Tukey é uma ferramenta poderosa para análise pós-ANOVA, a gente faz depois que a gente faz análise de variância, quando se trata de fazer comparações entre múltiplos grupos, e é amplamente utilizado para garantir que as comparações sejam feitas de maneira rigorosa e controlada. Bom, e para realizar, então, a análise de variância e os testes de comparação de média, a gente pode contar com o auxílio de alguns programas estatísticos, e um muito utilizado é o SESVAR, que eu vou estar falando um pouquinho sobre ele agora. Então, o SESVAR é um programa estatístico gratuito, ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, no Brasil, e o seu objetivo principal é simplificar a análise de variância e realizar comparações múltiplas de médias. E algumas das suas principais funcionalidades, então, como eu comentei, é realizar análise de variância para diversos delineamentos experimentais, realizar teste de comparação de médias, Tukey, Duncan, Scott-Knott, entre outros, realizar análise multivariada, então ela nos permite analisar dados que envolvam múltiplas variáveis ao mesmo tempo, e também tem outras funções que é realizar regressão linear, análise de correlação, alguns recursos gráficos, entre outros. Então, o SISVAR, ele é conhecido por sua interface intuitiva e facilidade de uso, o que o torna acessível para estudantes, pesquisadores e profissionais de várias áreas, incluindo agronomia, biologia, ciências sociais, e embora seja de fácil utilização, ele contém, né, algumas limitações, como menos recursos gráficos avançados, pois o seu foco principal é em ANOVA. Porém, é uma boa opção para quem procura praticidade e eficiência. Então, para mim realizar uma análise de variância e teste de comparação de médias, eu preciso seguir alguns passos. Então, o primeiro passo é digitar e organizar os meus dados no Excel. Eu posso, sim, digitar diretamente no SISVAR, ele tem uma aba para que seja possível digitar diretamente nele, porém, ele é bem complicado de digitar e organizar os dados. Então, eu digito no Excel. O segundo passo é abrir os dados no software LibreOffice. Eu também posso digitar diretamente no Libre, porém, como a gente já é mais acostumado com o Excel, né, a gente trabalha com o Excel, só abre no Libre porque é o formato que o SISVAR aceita, né, de documento para abrir. Então, eu abro no SISVAR e realizo a minha nova. Se houver diferenças estatísticas significativas entre as minhas médias, eu parto para o último passo, que é realizar o teste, não, um teste de comparação de médias, podendo ser o teste Tukey, para determinar quais as médias são significativamente diferentes. E algumas considerações importantes é que a maneira de se utilizar o software é de extrema importância, principalmente para aqueles envolvidos com a pesquisa científica, na qual é recorrente
o uso de análises estatísticas. Então, eu devo tomar um pouco de cuidado, né, ao utilizar o Sysvar, porque em algumas situações ele me permite chegar até o final do meu teste, me dar um resultado que pode estar incorreto devido a algum erro na digitação dos meus dados ou, né, nas minhas escolhas ali, então eu tenho que tomar esse cuidado. E outra consideração é que ele fornece a obtenção de resultados de forma precisa e rápida. Então, na próxima aula, a gente vai tentar trazer de uma maneira mais didática como utilizar o Sysvar, mostrar algumas funcionalidades, como realizar uma Nava e um teste Turing. Então, espero que tenha ficado claro para vocês o conteúdo e a gente continua na próxima aula.